Eu não preciso usar máscara para entrar no ônibus achando que isso vai me proteger de varíola dos macacos. Isso não faz o menor sentido. Quem está falando isso, desculpa, não leu nada sobre a doença e está repetindo mantras que estão sendo propagados aí na mídia já há algum tempo para sinalizar virtude. E a gente precisa separar aquilo que eu falei contigo ano passado, quando a gente fez a nossa primeira live, a gente tem que separar a política da medicina. Uhum. Não dá certo, né? Então, assim, não há motivo para pânico. Nós estamos num surto de uma doença não letal que causa sinais e sintomas estigmatizantes, dolorosos, temporários, cujo tratamento ele é imperfeito, mas existe, não aqui no Brasil no momento, mas existem alguns antirretrovirais que os americanos já estão usando, que o Brasil já deveria estar importando, não sei por que cargas d'água o Ministério da Saúde ainda não providenciou essa importação. Existe tentativas de se estudar uma vacinação contra essa doença, e se a vacinação der certo, ela teria que ser feita apenas nos indivíduos que estão sob o maior risco no momento, que é exatamente o que o CDC americano está propondo nesse momento, e parar de assustar a população. Tem gente que está achando que se entrar num shopping agora, vai pegar a varíola dos macacos. E me desculpa, aqueles mesmos que fazem o discurso de não vamos estigmatizar os homossexuais, ao fazer um terrorismo sobre a doença, estão estigmatizando. Porque a pessoa está ficando com medo. E não tem que ter medo de ninguém. Você não tem que ter medo de ninguém, porque você não vai pegar varíola dos macacos porque foi no restaurante, porque você foi no shopping, porque você foi na praia, porque você foi no restaurante, porque você entrou no ônibus, porque você estava no parque. Não se pega essa doença dessa forma. É contato íntimo e prolongado. Mas não tem tratamento aqui no Brasil? O tratamento específico antiviral ainda não. Existe um antirretroviral já aprovado, que é o Tecovirimat, que se chama Tetipox, é o nome comercial. Existe o Ciclofovir e um outro, que eu não lembro o nome agora, que também estão aprovados para tentar tratar essa doença, mas nenhum deles está disponível em território nacional. Nem sei se com importação, porque a Anvisa ainda não. Acho que até soltou uma nota hoje dizendo que ninguém pediu a aprovação desse remédio em território nacional. Então você nem consegue importar esse remédio para o Brasil atualmente, o que é um absurdo. Deveria ter um fast track por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para liberar logo esse e outros remédios. Só que aí que eu falo, Leda, a Anvisa paga o preço de ter se vendido a narrativa na Covid. Ela levou tanto sarrafo na Covid para impedir o uso de certos remédios, né? Que agora está difícil retroceder o discurso para poder dizer que pode sim liberar remédio com não tanta evidência científica dessa forma. A gente avisou lá atrás que o preço ia ser alto por essa política, mas, na minha opinião, tinha que liberar logo o Tecomivir, lá o Tipox, importar logo esse remédio, porque a gente está tendo muito caso aqui no Brasil, e era muito fácil, era pegar no pronto-socorro, fazer o diagnóstico preventivo, colher o material para uma vigilância epidemiológica para fazer o diagnóstico, já dar um antiviral para o paciente, isolamento, e acabou. Isso não está tendo aqui no momento. E é isolamento. Se a pessoa tiver, tem que ficar isolada. Isolado, 2 a 3 semanas, em média. Ó, a nota da Anvisa de hoje está aqui na minha mão. 26/7/2022, 20h49, foi publicada há poucos minutos. A diretoria colegiada adotou medida excepcional para priorizar na análise do registro e a certificação de boas práticas de fabricação de kits para diagnóstico para monkeypox. A reunião extraordinária deliberou pela priorização da análise dos processos de registro e certificação de boas práticas. Até o momento, não há produtos comerciais específicos regularizados para a detecção do vírus monkeypox. Atualmente, o diagnóstico pode ser feito por meio de ensaios moleculares de PCR, geralmente voltados à sequência de orthopoxvirus, que inclui o vírus monkeypox, varíola, cowpox, dentre outros.
É. Estou falando besteira porque eu estou lendo a nota da Anvisa, eu não tinha Não, lido não tá antes. não. A nota da Anvisa está falando dos testes moleculares, os testes E diagnósticos. posteriormente confirmado por meio de sequenciamento genético. Já há pedido de registro peticionado na Anvisa de um produto para a detecção do vírus. Eles estão preocupados com a detecção do vírus e não com a cura da doença. O diagnóstico de monkeypox, ele é facilmente feito pelo critério clínico epidemiológico. É claro que ter o teste molecular ajuda bastante, né? No Brasil, no momento, eu sei que 3 laboratórios públicos, um no Rio, um em São Paulo e um em Minas, estão fazendo esses testes. Aqui em São Paulo, está levando cerca de 48 horas para fazer, mas o aumento dos casos está sobrecarregando o pronto-socorro do Emílio Ribas, por exemplo, que deveria estar concentrado com emergências e está fazendo meio que um papel de ambulatório. Isso está errado, né? É claro que o Emílio Ribas é um hospital que é referência para epidemia e tal, mas a gente deveria estar direcionando esse fluxo mais para um caráter mais ambulatorial, né? Para poder já dar o remédio para o paciente, né? O remédio precisa ter esse teste aí que deve estar sendo protocolado, deve ser o teste de DNA da Roche, que é o que estão sendo usado nos Estados Unidos. É o que os americanos estão usando. Para poder, provavelmente, a iniciativa privada Essa nota poder da Anvisa oferecer. não menciona Não, não, mas não menciona qual é o teste. não, mas é esse mesmo. Porque a rede privada está sem conseguir fazer diagnóstico. A gente, Agora, a gente tem que caminhar para o hospital público para fazer o diagnóstico. se não há remédio ainda no Brasil, se o Ministério da Saúde também ainda não procurou ter o remédio. Ontem a diretoria-geral da OMS, bem que eu implico um pouco com aquele homem, Pedros. Tedros, porque ele é sempre fora do tempo, né? Ele ficou fora do tempo no Covid, parecia sei lá, um trapalhão. Mas ele ontem declararam que o surto, ou ontem ou anteontem, que constitui uma emergência de saúde pública o monkeypox. Aí apavora todo mundo mais ainda, né? Exato. E ele foi a primeira vez na história que a OMS declarou uma doença como emergência de saúde pública, contrário ao parecer do seu comitê É. consultivo de experts. Ou seja, pode jogar o comitê no lixo, não precisa para mais nada. Foi uma decisão política. Só que ele alega que fez isso para facilitar as políticas de aquisição de insumos, tal, tal, tal. Só que na prática serviu para aterrorizar a população e para todo mundo achar que a gente vai ter agora, como eu já vi inclusive gente falando, que deveria ser decretado uma pandemia de monkeypox, algo completamente surreal. Eu acho que a pandemia de Covid que cessou aí esse ano, que está acabando, né, ela viciou uma parte da população no estágio pandêmico, né? Tem gente que entrou no modo pandemia e não quer sair mais. Porque pandemia de monkeypox não faz o menor sentido, sob qualquer aspecto, né? O que a gente tem são surtos em países não endêmicos, né? De uma doença não letal, cujo modo de contágio é predominantemente agora de humano para humano. E o que chama atenção, Leda, é o caráter da transmissão sexual. Ainda não está certo se é sexual por causa dos fluidos sexuais que causam a doença, como em outras DSTs, tipo sífilis, HIV, cancro, né? Ou se é indiretamente por causa do contato sexual, da pele contaminada, da mucosa contaminada, que contamina a mucosa. O fato é que a gente tem visto lesões perianais, lesões em pênis, né? Lesões em locais onde antigamente a monkeypox não causava. E nos Estados Unidos, essa semana, foram diagnosticadas 2 crianças com monkeypox, pequenas, com menos de 2 anos, uma inclusive era bebê, e ambas tinham relação com parentes que tinham monkeypox, que eram homossexuais masculinos, mas nada sexual, tá? Eram tios, primos, né, que tiveram contato com a criança, seguraram a criança no colo, não sabiam que estavam com a doença e acabou passando para a criança, né? Então, ou seja, isso reforça a tese
né, que é uma doença de contato, né, e que naturalmente pode acabar se espalhando para outras pessoas, né, por exemplo, bissexuais, podem pegar e espalhar, né, como aconteceu também em outras doenças, né, mas o Uhum. caráter sexual da doença parece que, num primeiro momento, se deve exclusivamente ao fato de que foi nessa população que a coisa surgiu. A pergunta é, por que surgiu? Ninguém está indo atrás do caso índice. Toda vez que você tem um surto, ainda mais um surto em escala global, você tem que fazer uma ampla investigação epidemiológica para ir atrás do caso índice. O que é o caso índice? É o primeiro, é o paciente 1, que a gente fala, o paciente 0, dependendo da... Quem foi o primeiro caso? Onde que surgiu E a tem primeira como contaminação? descobrir isso? Tem. Se fizer bem feito, tem. O problema é que o medo, o receio, querer esconder de onde estava vindo a contaminação, isso atrapalhou toda a investigação. A gente consegue notícias de lá para cá, que consegue chegar que aparentemente em duas raves, uma em Barcelona e outra em Berlim, no início de maio, no auge do verão lá europeu, teriam começado os primeiros casos, isso porque os britânicos fizeram uma investigação para saber de onde surgiram os casos que começaram a pipocar por lá. E são sempre os britânicos que descobrem primeiro, porque eles têm a melhor vigilância epidemiológica do planeta. Os Ah, britânicos, é? né? Sempre foram, né? Mas ainda não está certo isso. O fato é que explica um pouco, em parte, porque que a Alemanha e a Península Ibérica, Portugal e Espanha, dispararam em números de casos na frente dos outros países europeus. Agora, a pergunta é, quem ou quantas pessoas frequentaram tais festas e contaminaram outras pessoas? De onde que essas pessoas vieram? Qual a relação disso com o surto da Nigéria em 2018 e 2019? Tem alguma? Como que esse vírus evoluiu tanto? Por que evoluiu agora? Por que surgiu agora? Não surgiu em 2021? Ah, 2021 não tinha rave, não sei o quê. Tá, beleza. Mas isso não está fechado ainda. Ninguém está fazendo isso a sério. Mas as Então, pessoas se relacionavam em 2021. Podia não ter exato, rave, mas exato. havia Mas relações, tinha as pessoas se encontravam, se beijavam. clandestinamente tinha muita. Tanto que o Sim, próprio primeiro-ministro até o britânico, Boris Johnson é um que exatamente, estava. caiu numa, Caiu por por causa causa, disso, né? por causa Por disso, causa de exatamente. festa clandestina. Por causa de festa clandestina. Então, assim, enquanto a gente não tiver com clareza o mapa do trajeto dessa cepa atual, que já está sendo chamada de cepa 3, inclusive, né, vai ficar meio difícil entender por que ela tem esse padrão. Né? Alguns membros do CDC, inclusive, estão querendo classificar agora a monkeypox como uma espécie de doença sexualmente transmissível, mas eu, pessoalmente, acho errado. Porque, em tese, doença sexualmente transmissível, eu boto uma camisinha, né? E E eu me protejo. protejo. Uma monkeypox, não. Se eu botar uma camisinha, né? E tiver relação com alguém, homem ou mulher, não vou entrar aqui, né, nessa discussão. Se eu tiver outras lesões pelo corpo, eu vou contaminar a pessoa. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!